boa tarde para você que está assistindo a gente, mais uma live aqui. A gente vai trazer hoje um conteúdo para vocês da importância da gestão de processos dentro da empresa de vocês, tá? E como que é importante você fazer o mapeamento dos processos para o seu negócio. Quem vai trazer esse conteúdo hoje para vocês é a Poliana, que é a gerente de qualidade daqui da rádio. E a gente está aqui tomando os devidos cuidados, né? Durante esse corona aí, tá só nós dois aqui na sala. A gente trouxe aqui o álcool gel, né? Tá mantendo uma distância para poder se prevenir, mas a gente não pode parar de trazer conteúdo para vocês, tá? Então espero que esse conteúdo seja realmente de grande proveito aí para o negócio de vocês e que venha acrescentar aí, tá joia? Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, hoje estamos trazendo um assunto que também é importante, né, para as organizações, e aqui a gente vai bater um papo sobre a gestão de processos, né, que é a importância da gestão com processos nas organizações. E também vamos buscar um pouquinho sobre a questão das checagens dos processos mais relevantes da organização, né? E o que eu vou estar passando aqui para vocês são vivências também que nós adotamos aqui na Rádio Info e tem dado certo, né? Então vamos lá, gestão com processos, né? Muitas empresas passam por, acredito que todas as empresas passam pelas situações que eu vou citar agora, que se tornam um problema, né? Então vamos citar um exemplo que é bem comum nas organizações. Toda organização precisa deixar o seu funcionário sair de férias. Toda organização precisa, às vezes, em algum momento, ela tem o seu funcionário passa por um imprevisto e ele tem que se ausentar da empresa por um dia, por uma semana ou um mês e por aí vai, né? Todas as empresas passam por isso é normal. E também tem um outro fator que é o empreendedor. O empreendedor, ele também precisa se ausentar às vezes da empresa, né? Ele precisa tirar uma férias, nem que seja uma mini férias, né? Ter qualidade de vida com a sua família. E tudo isso pode gerar um problema lá na frente para a organização. Então é aí que entra a gestão de processos, né? Um exemplo que é bem comum, que desse exemplo a gente pode citar mais dois casos. Um exemplo, o empreendedor, ele identificou que aquele funcionário X, ele vai se sair muito bem no outro departamento, ele vai produzir muito mais no outro departamento, né? E aí vem a missão. Esse funcionário, ele tem muito tempo de empresa e ele precisa capacitar o outro, né, para ficar no lugar dele e continuar executando todas as suas tarefas com eficiência, né, e eficácia. Mas aí o funcionário que precisa mudar de departamento, ele não consegue treinar o outro. Às vezes pelo motivo do outro não estar conseguindo se adaptar ao novo cenário, às vezes por ter dificuldade, ou até mesmo o funcionário que deseja sair para o outro departamento. E é aí que entra a gestão de processos, né? Um exemplo comum. Esse funcionário que quer mudar de departamento e não consegue sair, automaticamente você já vai ter um problema, porque ele vai ficar insatisfeito. E o empreendedor vai ter outro problema, porque o empreendedor, ele visualizou que aquele funcionário é mais produtivo no outro departamento. Então temos dois problemas com esse exemplo. E a gestão de processos vai nos ajudar a trabalhar esse detalhe. Um outro caso que acontece bastante é o empreendedor ele ter que se ausentar da sua empresa. Às vezes não é só questão de férias que a gente está falando, em questão também, eu sou empreendedor dessa empresa, eu sou gestor e eu preciso me ausentar, eu preciso trabalhar uma semana fora, mas todas as informações estão na minha cabeça. E aí, como que eu vou fazer? Automaticamente esse empreendedor também vai ter um problema, porque ele vai ficar sobrecarregado, né? Assim como o funcionário, nós podemos citar o empreendedor, porque ele não consegue se dedicar a outro projeto, porque ele tem que ficar aqui no manual, acompanhando dia a dia, a cada hora, a cada minuto, cada situação. Então, nesse ponto que eu quero chamar a atenção de vocês para a gestão de processos e também checagens interligadas aos processos mais relevantes da organização.
Outras situações que os empreendedores, que nós tentamos no nosso dia a dia, acontece muito eu citei os exemplos das férias, o funcionário que adoece, o empreendedor que precisa se ausentar por alguns dias. E aí acontece também outra situação. Eu vou tentar então, funcionário X, eu estou fazendo um processo seletivo, tudo seguindo as etapas, né, do processo de seleção. E eu me identifiquei com um entrevistado, né? Uma das pessoas que participam do processo de seleção chamou a atenção da empresa. E aí, o que eu vou fazer? Não, essa pessoa se saiu bem na entrevista, ela respondeu todas as perguntas. Então, eu vou contratar essa pessoa porque o currículo dela, ela mostra que foi muito bem na outra organização. Então, basta eu colocar ela aqui, nessa função, que ela vai executar de forma excelente. É aí que você tem uma oportunidade de ter outro problema, porque você está recrutando um funcionário se baseando na experiência anterior, que é importante, mas você está achando que vai resolver o seu problema, que a experiência anterior dele você não vai precisar se preocupar com nada e apenas deixá-lo executando lá na nova tarefa na sua empresa. E não dá certo, porque tudo precisa de acompanhamento, né? Ou um acompanhamento, como eu citei no exemplo, a pessoa que senta do seu lado e acompanha, ou a gestão de processos, que é do que estamos falando. Então, vamos citar nesse exemplo aqui, esse funcionário, né? Automaticamente, quando ele for recrutado, que ele estiver dentro da organização, ele vai ter as suas dificuldades, porque é um cenário novo, às vezes pode ser um segmento novo, né? Por mais que ele seja um excelente funcionário, ele vai precisar de ajuda diária, ele vai precisar de uma orientação, de um acompanhamento e de entendimento, né? Então, isso aí é uma das situações que mais acontece nas organizações e a gente pegou como exemplo para trazer vocês para o mundo dos processos. Então, agora vamos citar para você quais seriam os benefícios que a organização pode ter se ela implantar um processo na sua empresa. Poliana, para mim começar a implantar os processos na minha empresa, eu vou precisar de um sistema? Sim, você vai precisar de um sistema. Mas o primeiro passo é você entender que você precisa mapear os processos da sua organização. Você pode começar com uma simples anotação, não importa. O primeiro passo é você identificar que você tem que mapear esses processos. Agora, se o empreendedor ele puder investir num ERP, num sistema que ele possa fazer esses registros, mapear e acompanhar, ele vai ter muito mais resultados do que fazer o processo manual, né? Então, isso a gente precisa citar. Então, vamos citar um exemplo de um benefício que você pode ter, igual eu citei um exemplo de um processo do funcionário novo, né, que acaba de chegar na empresa e pega aquele mundo ali para ele executar. Com o mapeamento de processo, você vai pegar o seu melhor funcionário do departamento, um exemplo, departamento de vendas, né? Você definiu lá tabelas de preço, você definiu formas de que você pode atender o seu cliente, né? Os tipos de clientes que a sua empresa tem. E com a definição dos processos registrado num sistema de gestão, você vai fazer tudo isso. No início que você tiver em reunião com a sua equipe, você já vai reservar um tempo com aquele melhor funcionário seu da sua equipe de vendas e vai mapear todos os processos. Aqui eu tenho o processo de vendas, eu tenho a etapa 1, o meu funcionário ele pode dar até 10% quando for a situação tal. O meu funcionário pode dar, na etapa 2 você vai citar, o meu funcionário pode dar até 20% quando for a situação X. E assim você vai montando o processo da sua empresa. Eu estou citando um exemplo de vendas, tá? Mas isso você pode levar para o departamento de faturamento, para o departamento de recursos humanos. Recursos humanos, existem várias situações que você deve tratar durante o dia, né? Durante a rotina da sua organização. Então, são várias situações que o processo vai te deixar de uma forma bem clara e bem resumida
e também com segurança. Quando eu cito o exemplo de vendas, você montou o processo de vendas, eu citei a etapa, né, do desconto, só que aí tem um detalhe. Vamos supor que o seu funcionário aplicou um desconto errado, né, em uma venda que é uma venda importante para a sua organização. Como é que você vai lembrar, com tantas coisas que o empreendedor tem na sua mente, que aquele desconto realmente não estava dentro daquela tabela de preço? Eu anotei. Mas se você tiver registrado no seu processo de vendas, não tem como o seu funcionário não seguir. Se ele seguir, aí nós vamos pontuar mais uma situação na gestão de processos. Você pode registrar o erro de processo daquela etapa que o colaborador X cometeu por algum motivo. E aquele erro de processo, ele vai servir para o empreendedor, ele vai servir para a próxima equipe que assumir aquela função, o funcionário, que aquele erro ocasionou uma situação X e teve uma ação que foi aplicada pelo gestor para corrigir. Então, assim, dependendo do ERP que você contratar, você vai ter a forma as opções de registrar o processo, as etapas e as falhas do processo. Olha só que legal, eu vou aprender com o erro do colega. Então a Poliana acabou de assumir aqui, eu não preciso sentar do lado da Poliana, lógico que tem que ter uma preparação, né? A gente não pode fugir da parte inicial, né, de recrutamento, mas eu falo assim, no dia a dia, olha o tempo que você está ganhando. A Poliana, ela foi contratada, e aí a gente vai fazer a apresentação da empresa, regimento interno, tudo certinho. Quando chegar no departamento, após as primeiras apresentações, eu vou apresentar os processos do departamento dela. Os processos que você dedicou tempo lá no início, mapeando. Agora, ele vai te trazer frutos. Quais são os frutos? Porque agora você, gestor, pode ficar da sua casa acompanhando se o João, se a Poliana está executando as tarefas. Você pode acompanhar da sua residência ou de uma viagem de negócios. Se ela conseguiu, vamos supor que o processo 59 faz parte da minha rotina, né? Que é o processo de vendas, conforme eu citei lá no início. Nesse processo eu tenho todas as etapas. Então, se eu falhei, vai estar lá registrado. Só que você vai ter que ter uma pessoa da sua confiança para fazer esses registros, para mapear também as falhas e corrigir junto com cada funcionário. Então, isso é mais um benefício. Outra coisa que você pode obter com a implantação dos processos na sua organização vamos supor que no processo de vendas, um outro funcionário, ele alterou uma etapa, a etapa 8 desse processo. Como é que o gestor vai saber se a etapa foi alterada pela Poliana ou pelo João? Não, na verdade é ao contrário, é possível sim, porque dependendo do ERP que você usar, vai ter o log que o processo 59 foi alterado no dia 7 de abril pelo usuário Poliana. Isso vai trazer o que para o gestor? Segurança. Então, olha só o tanto de benefícios que o empreendedor está ganhando. Ele no início, ele vai dedicar tempo, porque ele tem que mapear, ele tem que organizar a empresa dele, né, de uma forma que cria essa base. Depois que ele fizer tudo isso, os frutos são tempo. O tempo que você, o gestor, o coordenador de recursos humanos, o coordenador da equipe de vendas, o coordenador da sua equipe do financeiro, o tempo que ele ficava acompanhando o estagiário ou uma outra pessoa, ele vai apenas verificar, checar. Então, hoje através do meu sistema de gestão, eu consigo ver quantos processos eu tenho no departamento de faturamento, quantos processos eu tenho no departamento de recursos humanos. Eu consigo ver quais são os erros que mais acontecem no meu dia a dia no departamento de vendas, no departamento de RH, no departamento de qualidade. Eu consigo ver quantos processos novos a minha equipe criou, quantos que foram validados por mim e quantos erros de processo eu tenho da mesma situação num período X.
Olha só que interessante, porque você pode pegar esses números e através desses índices, indicadores, você pode criar uma estratégia nova para sua empresa. Olha, eu estou vendo que está tendo muito erro de processo na parte de recrutamento. Então tá, olha só, esses erros aqui não pode mais acontecer. Qual é a estratégia que eu vou aplicar, né? Com base nesses erros. Outro ponto que o empreendedor agora vai se preocupar. Eu estou na minha casa, ou então estou numa viagem de negócios, né? O empreendedor. Ele, da casa, do local que ele estiver, dependendo do ERP, ele pode receber um alerta. Esse alerta, ele pode mostrar quantas checagens cada colaborador dele tem que executar no dia, quantas que foram feitas e quais são os impedimentos, né? Então, muda todo o cenário do gestor, do coordenador, o tempo que você gastava antes, acompanhando ali lado a lado, que é importante, mas você vai apenas mudar a forma de fazer esse acompanhamento, tá? E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que toda empresa, ela tem um usuário multiplicador, né? Então, eu posso ser um usuário multiplicador, você pode ser um usuário multiplicador na sua empresa. Então, agora, com a gestão de processos, vamos usar esse usuário multiplicador de uma forma diferente. Olha, a Maria, ela é responsável por treinar toda a equipe que entra na empresa. Todos os membros novos, os funcionários novos, ela é responsável. Então, a Maria agora, ela vai continuar sendo usuário multiplicador, só que agora ela vai dedicar tempo a mapeando esses processos. Ela vai sentar com o João, coordenador da equipe um exemplo da qualidade, ou do suporte, ou do financeiro. João, vamos mapear todos os processos do seu departamento. João, e aí, tá do jeito que hoje você executa? Está. Então, olha só a posição do usuário multiplicador nesse momento. Antigamente, o tempo que ele gastava corrigindo, acompanhando, às vezes refazendo, ele vai gastar mapeando os processos, acompanhando de uma forma mais dinâmica e flexível, né? Então, a pergunta que não quer calar é importante a organização ter processos definidos, ter checagens, né? Na minha opinião, é importante. E a Radinfo hoje resolveu trazer isso para vocês porque é algo que a gente vivencia aqui, né? Eu não posso falar que com a gestão de processos vai ser 100%, não, que tem falhas, existe as preocupações diárias, existe problemas também. Mas o que eu posso dizer para você é que eu posso simplesmente da minha casa falar, Maria, acesse o processo número 59, dá uma estudada nele, e aí amanhã, se você tiver alguma dúvida, você me liga. Então mudamos, né? Então é isso que eu gostaria de enfatizar com vocês. Vale a pena a gente trabalhar com processo, vale a pena a empresa dedicar esse tempo no primeiro momento para depois colher esses frutos, que é tempo, flexibilidade, né? E novidades. Você pode trazer muitas novidades ganhando esse tempo, tá? Então era isso. E gostaria de agradecer esses minutos que vocês dedicaram aqui para a Radinfo e dizer que eu estou à disposição. Alguém tiver online, quiser tirar alguma dúvida, né? A Radinfo hoje trabalha com processos e a gente gosta de falar desse assunto porque a gente vê resultados, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Olha que assunto massa essa questão de processos, né? Então o processo, ele vai trazer para a empresa um fôlego para você correr atrás de coisas que exigem mais do seu cérebro, não são tão operacionais, como principalmente a questão da gestão, que é uma coisa que o gestor precisa de ter tempo para poder traçar questões estratégicas de marketing, de expansão, né? Então, você pensa, essa questão de você definir os processos te permite ter uma coisa que as franquias têm. Já parou para pensar como que funciona uma franquia? Por exemplo, você para num Burger King, você entra lá e vai perguntar qual que é o seu pedido, vai perguntar se você quer trocar pela batata grande, vai falar para você ir para a próxima cabine, perguntar qual a forma de pagamento, falar para você
ir para outra cabine e entregar o seu pedido. Então ele já tem um processo mapeado. Quando sai uma pessoa, entra outra pessoa, a empresa continua rodando como um organismo vivo, né? As pessoas são fundamentais para a empresa se manter viva, são a alma da empresa, né? Mas a gente precisa ter processos bem definidos, como a Polly já falou, para conseguir ter esse processo rodando, certo? Então era mais passar esse conteúdo que a Polly trouxe, agradecer a presença de vocês. Na próxima terça-feira a gente tem mais uma live para compartilhar com vocês o conteúdo, tá joia? Muito obrigado e até o próximo encontro.